paz do Senhor, igreja. Boa noite. Como é que vocês estão? Hoje vamos aprender algo maravilhoso. Não só hoje, alguns dias. Enquanto o Senhor me der palavra nesse assunto, vamos falar. É sobre oração. E aqui a gente vai falar da oração que Deus responde e a oração que Deus não responde. Vamos aprender juntas? Primeiro vamos aprender a que Deus responde, né? Vamos ter que ter sabedoria, discernimento, orientação do alto, para cada dia conhecer mais o Senhor e prosseguir a conhecer. Porque muitas vezes oramos tanto, pedimos tanta coisa de qualquer jeito, e não é bem assim. A Bíblia tem uma receita infalível para ensinar a mim e a você as respostas, como nos direcionar ao Senhor. Aqui em Jó 2, 9 e 10 diz: Então sua mulher lhe disse: Ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre? Porém ele lhe disse: Como fala qualquer doida? Falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isto não pecou Jó com seus lábios. A Bíblia diz que em tudo isso não pecou Jó com seus lábios. Estava passando por situações diversas, estava iniciando, era uma provação. Mas ele foi bem sincero. A gente recebe o bem, também não vamos receber o mal? Então muitas vezes eu e você está passando por uma provação, por não queremos aceitar, até falamos, isso é do diabo. Não, tem que ter cuidado. Tem que ter discernimento com as coisas. Tem que dar graças a Deus por tudo. E a aprovação é para nos alinhar mais, ficar mais próximo de Deus, para nos ensinar muita coisa. Para nos ensinar a ser bênção. Às vezes é para comprar... É tanta coisa que o Senhor nos ensina. Tem pessoas que recebem como é que eu posso falar? Uma profecia, tem que ter sabedoria. Às vezes Deus diz assim, eu vou fazer um grande agir na tua vida. E a pessoa pensa 1001 coisa. E muitas vezes é levar para o deserto. Levar para o deserto, que é a matricular você e eu para a glória de Deus lá na frente. Aí leva a gente para o deserto. Aí vem aquela pessoa, muitas vezes é de Deus, mas sem sabedoria. Porque Deus vai fazer... Não, Deus só mandou dizer que Ele vai fazer uma grande obra. Aí a pessoa enfeita que é uma beleza. E a gente segura aquela profecia e guarda como, sabe, fazemos um romantismo enorme. Cuidado. Amadureça. Saiba orar. E principalmente leia a palavra. Às vezes o Senhor diz que está preparando uma bênção para você de um casamento. Aí quando o inimigo manda um prato, você segura. Não foi Deus. Você parou, você se aquietou, você esperou no Senhor. E a oração é a orientação de Deus para todas as situações. Às vezes é tanta gente se dizendo que é de Deus, aí vai para tanto lugar, porque lá geralmente as pessoas que brigam com pastores, saem das suas igrejas, começam a fazer campanhas e não está mais na direção de Deus, porque quem não obedece o seu pastor não está na direção de Deus. Tudo isso o Senhor tem me ensinado. Aí começa aquelas campanhas de orações, e é tanto do vaso, é tanta da promessa. Será que Deus está ali? Existe espírito de mentira também. Eu vou falar disso ainda, futuramente. Ore, porque a oração é que nos direciona por todos os caminhos. É a oração que mostra os pratinhos. Mas para isso você tem que estar orando e alinhada com a palavra. Porque é a palavra que restaura, que liberta, que salva, que nos orienta. É a palavra que nos mostra quando estamos certas ou erradas. Então a palavra anda junto com a oração. Em nome de Jesus, vigie. Aqui em Provérbios 16, 7 diz: Sendo os caminhos do homem agradável ao Senhor. Quando o meu caminho e o teu está agradável ao Mestre, até os seus inimigos faz ter que tenha paz com ele. Quem nunca viu ninguém fazer que alguém tenha paz com seu próprio inimigo? Mas o Senhor faz. Mas é quando eu e você está
aplanado, alinhado. Quando nossos caminhos é agradável ao Senhor. Quando é que o nosso caminho é agradável? Quando estamos obedecendo, quando temos compromisso na casa de Deus e cumprimos, quando temos lutado para sair da aparência do mal, quando a gente se afasta do que é mal, nossas orações sobem para o trono e Deus faz coisas tremendas. 1 Timóteo 2:1. Antes de tudo, recomendo que se faça súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Existe hora que nossas orações têm que ser de súplica, de intercessões, porque a situação está tão difícil, a guerra espiritual é tão grande e você não pode parar. Porque quando você para, piora. Porque é uma guerra espiritual. Vocês têm que estar em oração constante. Aquela mulher, quando foi importunar o juiz, ela não parou, ela intercedeu, ela suplicou a sua vitória. Ela queria que ele resolvesse a sua causa. E enquanto ele não resolvesse, ele disse que mesmo que não temesse a Deus, mas porque aquela mulher estava importunando, ele ia atender. Com Jesus é assim, a gente tem que estar suplicando com ações de graça, independente da situação. Se você está sendo agradável ao Senhor, continue na porta, orando, batendo, porque Ele dá vitória. Aqui em Romanos 10:1. Irmãos, o desejo do meu coração é a minha oração a Deus pelo israelita e que eles sejam salvos. Paulo disse, olha irmãos, meu desejo é que a minha oração pelo israelita, que o Senhor escute e que ele seja salvo. Mas tem pessoas que é tão ruim que preferem estar na imundície do que ir para Cristo. Tem pessoas que não querem de jeito nenhum, mas não cabe a mim e a você julgar. Porque os nossos olhos estão vendo alguma situação caótica, deixa com Jesus. Porque a Bíblia diz que ainda tem um aprisco que tem muita ovelha dele que ele ainda vai buscar. O nosso dever é interceder. O nosso dever é falar de Jesus. O nosso dever é não parar de orar. Mas lembre-se, temos que estar com nossos dias, nosso caminho, nossas atitudes, agradando ao Senhor. Porque um filho desobediente, o que é que acontece com ele? O pai não abençoa. Uma pessoa desobediente, dependendo do grau do pecado, o que é que acontece? Vai preso. Então vamos ter que obedecer. Vamos estar em oração, mas com nossas atitudes, com nossos corações alinhados com o do Senhor. Aqui Mateus 15:1. O que contamina o homem não é o que entra na boca, não. Mas o que sai da boca, isso é o que contamina o homem. Então que na nossa boca saia coisas boas, que da nossa boca saia conselhos abençoados, que da nossa boca saia o que é bom para a família, para os vizinhos, onde a gente chegar. Que a nossa boca não pare de interceder, de fazer orações intercessórias, mas sabendo que a última palavra é de Deus. Pode não vir do jeito que eu e você deseja, porque Ele sabe o que é melhor, mas vem. Mas em nome de Jesus, vamos vigiar com os conselhos que a gente dá para o próximo. Porque tudo isso tem a ver com nossas orações. Vamos ter que sabedoria para ser abençoado pelo nosso Deus. Aqui em 1 Coríntios 6,19 diz: acaso não sabe que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo? Tá vendo coisa séria? O meu corpo e o seu é santuário do Espírito Santo. Tem que estar sendo um lugar limpo, abençoado. Que habita em vocês. O Espírito Santo habita em mim e em você. Que ele foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmo. Foi Deus que nos deu o Espírito Santo e a gente não é da gente mesmo, não. Esse negócio de dizer, eu faço o que eu quero com minha vida, olha o dedinho. Não, não faz não. Então vamos ter cuidado com o nosso corpo. Vamos ter cuidado com nossos vestes, que seja para abençoar Deus. Eu não estou pregando aqui vestes, não. Eu estou pregando o seguinte, que a gente, para saber sair, tem que saber se as nossas vestes é abençoadas, senão vai escandalizar o próximo. Às vezes se diz que serve a Deus e só o sangue. As vestes implicam em tudo que a gente quer, que a gente pede a Deus, porque nós somos templo e morada do Espírito Santo. Tudo isso conta com a graça de Deus na minha e na tua vida.
O prazer dele é te dar o melhor e a mim também. Mas depende de nós. Porque se a gente for trabalhar e começar a negligenciar o nosso trabalho, fazer de qualquer jeito, não obedecer às normas, o que é que acontece? A gente é demitido, né? Então, o Papai do Céu fica triste comigo e com você. Às vezes é tanta oração, tanta oração, mas não quer mudança. Temos que mudar para a nossa oração estar assim, ó, apranada com a vontade do Senhor. O Senhor se alegra comigo e com você quando a gente luta para melhorar. É essa oração que o Senhor escuta. Mas, Beth, eu tento melhorar, tento, mas minha oração até hoje não foi ouvida, porque não chegou o tempo. E se não vir do jeito que eu e você quer, porque vai vir muito melhor. Porque Jesus sabe trabalhar. Ele sabe o que eu e você suporta, irmãs. Aqui em Mateus 15, 16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, nossas atitudes, resplandeça diante dos homens. Seja em casa, no trabalho, na igreja, onde a gente chegar. Para que veja as vossas boas obras, nossas atitudes, que veja toda no que nós fazemos. E glorifique o vosso Pai que está nos céus. Nossas atitudes, nossas ações têm que glorificar o Pai que está no céu. Ah, mas irmã é uma bênção. Eu quero ser igual a irmã fulana de tal. E aí? É fato que é Deus que está comigo e com você e que o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Quando a gente é fraca é que é forte. Mas que a gente lute para ser um melhor cidadão do céu. Às vezes o pastor diz, não vale não. Obedeça. Ele tem mais experiência do que eu e você. E às vezes ele não passa de um rancho de profeta, onde sai um monte de profetada. Porque o inimigo também sabe meus desejos e os seus. Tudo isso implica na minha e na tua oração. Cuidado com o que você escuta. Porque muitas vezes uma pessoa de Deus chega para você e diz assim, olha, Deus vai fazer uma grande obra. Aí você está fazendo 1001 expectativa com isso, até uns sonhos que você tem. E às vezes essa grande obra é um deserto que está lhe esperando. Já tem data certa para iniciar. Mas aquele irmão era só para ter dito isso. Ele enfeita para a carne dele se exaltar. Daqui a pouco não acontece, você se desvia. Diz que a culpa é de Deus, não é. Foi falta de leitura da palavra. Foi falta de prudência. Foi falta de esperar no Senhor. E aquelas pessoas que ficam em determinados lugares fazendo grupo de orações, mas não obedecem o pastor. Não lê a palavra. Eu não acredito. Irmã, eu não acredito porque a Bíblia que diz, não tem bênção. O inimigo engana, ele imita também as coisas de Deus. Ore para Deus lhe dar discernimento. Às vezes você está tão cega pelo um casamento e o homem sabe disso, aí ó, Deus está preparando o teu coisa e tal. Enquanto isso o inimigo já está botando um pratinho e você está lá comendo. E não é o teu prato, e não é o teu servo. Aquilo é um prato do adversário. Em nome de Jesus, cuidado com profecias. Vai para a palavra, vai obedecer ao Senhor. Porque é melhor obedecer do que sacrificar. É pelo fruto que se conhece a árvore. Essas pessoas que estão fazendo meio mundo de profecia por aí, elas têm pastor? Elas têm igreja? Elas andam com responsabilidade ou elas andam por aí para inventar, para incomodar, para atrapalhar a cabeça de vocês e a minha? É oração que Deus dá discernimento em tudo isso. Cuidado com o que seus olhos estão vendo. Cuidado que você está entusiasmado, isso é de Deus e não é. Em nome de Jesus, vá orar. Obedeça a seu pastor. E você vai ser bênção. Aqui em Lucas 11, 28. Mas ele disse, antes bem-aventurados que ouvem a palavra de Deus e guardam. Quando a gente escuta que a gente guarda, a gente erra menos. Tudo que vem a gente tem prudência e vai orar e esperar no Senhor. Aqui diz, olha, bem-aventurado os que ouvem a palavra e guardam. Guardar é obedecer, guardar é esperar, guardar é ter sabedoria, discernimento, orientação. Em nome de Jesus, ore e fique vigilante. Porque o inimigo sabe, tem uma parte da Bíblia que o espírito de mentira disse ao Senhor e Jesus permitiu. E ele saiu no meio daquele povo só inventando mentiras. Eu ainda vou falar sobre isso no tempo do Senhor.
Porque esses dias vai ser sobre oração, a oração que Deus escuta e a que Ele não escuta. Muitas vezes a gente quer tanto uma coisa, já orou, já jejuou e aquilo chega. Ainda vem outro, usado por Satanás para dizer que é de Deus. E não é. E amanhã vai chorar lágrimas de sangue. Vai vigiar, irmã, vai orar. Porque na tua igreja, na minha igreja, o Senhor fala. Não precisa estar correndo atrás de profecia, não. Porque corre atrás de profecia, as bênçãos que vêm na minha vida e na tua. Nos procura. Quando é do Senhor e no tempo do Senhor. Então, a oração e a leitura da palavra é a chave para o negócio, para a vitória. Uma mulher que não obedece o marido, não respeita, como é que ela diz que é de Deus e que tem vitória? Esse povo que se dá uma de profeta e não tem mais pastor, está só por aí criando novela, querendo ser exaltado, dizendo que é usado por Deus e jogando você contra a sua família. Como é que isso é de Deus, pelo amor de Deus? É oração que nos direciona para a vitória, irmã. O nosso Deus é Deus de amor, não é de confusão, não. Lucas 12:31. Buscai antes o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas. Eu ia falar só de oração e Jesus está me levando por vários caminhos. E eu estou aqui para obedecer. Buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Escute seu pastor. Busque o reino de Deus, faça o que está nas suas mãos, a responsabilidade que Deus botou nas suas mãos, honrem, vá orar e louvar, e o tempo é de Deus de te abençoar e me abençoar, mas em nome de Jesus, vamos orar, vamos esperar no Senhor, porque a falta de esperança cai em consequências terríveis. O segredo é orar, ler a palavra e obedecer. Aqui em Lucas 16:10. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Tem pessoas que, se Deus der mais um pouquinho, se tornam infiel. Por isso que Jesus não dá. Tem pessoas que não têm carro para ir para a igreja. No dia que ganha, não vai mais para a igreja. Aquilo ali foi de Deus? Foi. Mas ele transformou em maldição. Casou-se, não tem mais tempo de ir para a igreja. Trocou o marido por o Senhor. Deus não divide sua honra, sua glória com ídolo nenhum. Trabalha, agora está cansada, não vai mais para a igreja. Perde a vontade de orar e daqui a pouco está afastado. As bênçãos que Deus dá a gente é para o nome de Deus ser glorificado. Não é para a gente trocar as bênçãos, o abençoador, pelas bênçãos, não. E quando a gente está orando, lendo a palavra, tudo isso o Senhor mostra. Cuidado com atitudes sem oração. Cuidado com atitudes precipitadas. Tá vendo aquilo, orou e chegou. O inimigo sabe colocar. Em nome de Jesus, vá orar. Vá ler a palavra. Espere no Senhor. Aqui em Tiago 4:3 diz: quando pedem, não recebem, pois pedem para motivos errados, para gastar em seus prazeres. Muitas vezes se pede para motivos errados. Eu já vi pessoas que eram uma bênção na casa de Deus, ganhou um carro, nunca mais foi lá. Foi indo devagarinho, daqui a pouco perdeu a motivação. E depois, nem a casa de Deus, nem o carro, nem o emprego. Tem pessoas que Deus dá um emprego lindo, sério de glorificar o nome do Senhor, não tem mais tempo. Diz, Jesus sabe todas as coisas. Jesus sabe que eu e você trocou o emprego pela graça e o poder do abençoador. Em nome de Jesus, busca primeiro o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Vamos ter prazer no que o Senhor nos dá, mas vamos estar na posição de serva. Vamos estar lendo a Bíblia com obediência, com sabedoria, com discernimento, porque podemos cair em abismo. Aqui em Colossenses 4:3 diz: perseverar em oração, velando nela com ações de graça. Seja grato por tudo que você tem. Persevere em oração, mas o que você tem hoje, dê graças, agradeça, porque amanhã você pode sentir saudade disso, não ter mais, foi ingrato. Persevere em oração.
mas com prudência, alinhada aos propósitos de Deus, lutando para cada dia ser um melhor crente, uma melhor crente. E o Senhor está pronto para abençoar a mim e a você, irmã. Aqui em 1 Tessalonicenses 5,17, tem duas versões. Uma Bíblia minha diz, orai continuamente. A outra diz, orar sem cessar. A bênção não chegou, continue orando. Se a bênção chegou, continue orando. Por quê? Temos que estar orando. Não sabemos o dia mau. Eu, quando era dirigente jovem, que um jovem dizia, Beth, Deus abriu a porta de emprego. Eu digo, amém. Mas é hora de você orar para ficar lá em pé de pé com o Senhor. Porque às vezes não, sempre é assim. Quando Jesus nos dá a bênção, Satanás já está lá para inverter em maldição. Sabia disso? Tem que vigiar. O que o Senhor dá, se a gente não ficar firme na presença de Deus, com aquele presente, mas glorificando o nome do Senhor, a gente troca ele pelo abençoador. Porque os pratos vêm. Por isso que é necessário estar orando todo tempo e lendo a palavra. Ore na hora que acordar, agradeça a Deus pelo almoço. Se está cheio de gente, não precisa ninguém ver sua oração, não. É você e Deus, que Ele lê sua mente, seu coração. Ele tem um raio-x de nós por dentro, cada uma de nós. Mas ore sem cessar. Leia a palavra. Em nome de Jesus, cuidado para não ser enganada pelo adversário. Porque ele está cheio de pratos para confundir a mente de crente abençoado. Às vezes o crente é uma bênção na casa do Senhor, trabalha na casa do Senhor maravilhosamente, aí está orando por algo, aí chegou algo. É esse meu presente. E não é. É cilada do adversário. Tem pessoas que se diz ser usada por Deus e não é. Olhe para o fruto que se conhece a árvore. Observe se essa pessoa tem igreja, se obedece a seu pastor. Porque muitos também, eu digo isso porque eu tenho experiência com isso, não tem cargo na igreja e Deus, todos nós, Deus faz uma bênção, está orando, Deus abençoa, mas às vezes quer porque quer ter cargo, sem não ser o tempo. Aí o pastor não dá, sai da igreja e começa a praticar atrocidade, porque profetizar mentira é atrocidade. É destruir a vida do outro irmão. Então, em nome de Jesus, cuidado por onde você e eu anda. Vamos andar na nossa casa, na nossa igreja. Porque o Deus abençoador, Ele sabe o que eu e você precisa e o que a gente está orando sem cessar. As bênçãos vêm atrás da gente. A gente não vai atrás de bênção, não. Quando as bênçãos vêm é com calma. Não precisa nada, não precisa arrumadinho, não precisa nada, porque Jesus já abençoa. Em nome de Jesus, obedeça o seu pastor, o do céu e o da terra, para que você seja abençoada e na hora certa suas bênçãos e a minha chega. Não pare de orar. 1 Tessalonicenses 5,18. Dê graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não tem uma casa própria ainda? Dê graças. Continue pedindo a Deus força, saúde para pagar seu aluguel. Não saiu do SPC ainda, de graça, porque na hora que sair vai fazer mais bobagem. Tudo tem um tempo certo do Senhor lhe tirar quando você estiver amadurecida. Não tem o teu tão grande sonho, de graças, porque Jesus sabe o que vai te dar no tempo certo, de forma linda e maravilhosa. Então, por tudo das graças, porque o Senhor enxerga no escuro. O Senhor vê o dia de amanhã. Ele sabe o que é melhor para mim e para você, irmã. Vamos orar com amadurecimento. Aquela mulher orou, pediu ao juiz iníquo. Ele disse que mesmo que não temesse a Deus, mas ia resolver a causa dela. Ela orou sem cessar, mas com certeza ela na direção de Deus. Aí eu vou parar de orar. Não, tem pessoas que param de orar por uma causa, porque ela não foi resolvida ainda e não precisa orar, porque Deus sabe todas as coisas. Precisa. Porque às vezes a batalha espiritual é tão terrível, tão intensa, que quando você para de orar, aumenta. Pode observar isso. Isso é batalha espiritual. Todos os dias ore pela sua causa. Porque vai chegar o dia da vitória chegar. Mas há um tempo determinado para tudo. Enquanto não chega,
O Senhor está preparando para mim e para você nosso psicológico, está trabalhando nosso psicológico, está trabalhando para a gente amadurecer, crescer com o Senhor em todas as áreas. Então, quando a bênção não chega, é porque o Senhor está trabalhando o tempo certo. Muitas vezes eu e você está bem, come alguma coisa doce que os nossos olhos viu maravilhoso e nos ofende. Porque o organismo não estava preparado para naquele dia comer aquele lanche, aquela torta. As coisas de Deus, Ele sabe o dia que vai te dar e vai dar a mim, não vai nos prejudicar. Mas o segredo é continuar orando, alinhado com a vontade do Senhor. E aqui, em Lucas 11:11 diz: qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Nenhum. O pai que ama, ele quer dar o peixe, ele quer dar coisas maravilhosas. Então, muitas vezes, o que você está pedindo é uma serpente. Vamos continuar pedindo, mas não esquecer de dizer: Senhor, seja feita a tua vontade. Senhor, tu és grande e poderoso, faz coisas lindas na minha vida, Senhor. Senhor, me ensina a esperar em ti, porque eu estou tão cansado. O Senhor sabe que eu queria tanto me casar. Senhor, eu queria tanto um emprego melhor. Senhor, eu quero comprar minha casa própria. Tudo tem um tempo determinado. Ah, Senhor, eu queria tanto isso, não chegou a hora certa. O teu pai e o meu tá no céu, ele não dá cobra não, ele só dá o que é bom. Mas tem um tempo certo. Temos que primeiro amadurecer, crescer com o Senhor, na palavra, na oração. Agora, em nome de Jesus, cuidado com as pessoas que tu anda. Cuidado com as profecias que você tem ouvido. Eu lembro quando eu era nova convertida, eu fazia muito romantismo das coisas. Meu pastor uma vez disse isso a mim no Recife e eu fiquei com raiva dele. E o tempo se passou. E o Senhor mostrou em mim tudo que ele estava certo. Nas coisas que ele me aconselhou. Como um irmão que eu tinha, como um pai também me aconselhava. Então, em nome de Jesus, tenha prudência. Ore. Não fique atrás de profecia, porque quando o Senhor quer falar, Ele sabe teu endereço e o meu. A nossa igreja é bênção. Valorize seu pastor, valorize sua casa espiritual. Porque um dia você pode ser tarde e você vai ver quanta bobagem você fez. Ore, lê a palavra, que esses dois andam juntos, para dar orientação, alimento espiritual para a minha e a tua vida. Amém, irmã? Agora a gente vai ver a oração que Deus não escuta. Não é sério? É sério. Mas tem a oração que Deus não escuta. Aqui está em Provérbios 28:9. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, que é a palavra de Deus, até a sua oração será abominável. Está vendo coisa séria? Às vezes se desvia, às vezes não quer ouvir o pastor, às vezes diz que ele está passando do limite, que ele está errado. Não está ouvindo a voz de Deus, a lei através do seu pastor. Às vezes está orando e está em pecado, mas acha que a bênção vai chegar. Às vezes o adversário é que dá, e o preço vai ser altíssimo. Aí a bênção chegou, o marido chegou, aquele pacote maravilhoso. Será que foi de Deus? Irmão, vamos orar, vamos ler a palavra. A Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Veja o que diz, vou repetir esse provérbio 28:9 para ficar forte no meu coração e no teu. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, a palavra, a orientação, até a sua oração será abominável. Isso é muito sério. Eu agora estou falando de oração que Deus não responde. Salmo 66:18. Se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. Se eu e você acalentar o pecado no nosso coração, o Senhor não nos ouve. Às vezes estamos fingindo que servimos ao Deus, estamos ali com pecados, acalentando, balançando. Ninguém está vendo, mas Jesus está vendo. As orações são interrompidas. Não passa do teto. Tem pessoas que têm um chamado de louvor lindamente, mas já estão bem longe.
porque louvam lindamente, mas não passa do teto. O pecado, a mentira, a calúnia. E Jesus vê todas as coisas, irmão. Mateus 15:8. Este povo se aproxima de mim com sua boca e me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. A Bíblia não diz que coração é enganoso? Este povo se aproxima de mim, que é Jesus, com a sua boca. Prega, louva, é maravilhoso, profetiza e me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. A Bíblia diz, Davi diz, me dá um coração reto, contrito e aquebrantado. É isso que a gente tem que pedir a Deus. Mas a gente tem que estar ouvindo a voz de Deus, porque muitas vezes o falar de Deus a gente não quer ouvir. E quando a gente não quer ouvir, que não aceita, grande é a queda. É melhor dizer, Senhor, para mim está difícil. Dói tanto, me ajuda a esperar e te obedecer. Seja sincero que Deus cuida de você como Ele tem cuidado de mim. Eu já disse tanto isso ao Senhor. Senhor, está tão difícil, mas me ajuda, me socorre, me acalenta. Segura nas minhas mãos, porque se eu segurar nas tuas mãos eu caio. Seja sincera com Deus. E Deus é sincero e te abençoa. Mas não faça barganhas, porque a oração não sobe. Mateus 15:9. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homem. Às vezes são tantas regras, são tantos ensinamentos, e não passa de ser lei de homem. Até para isso temos que estar orando, pedindo discernimento a Deus, para não ouvir orientações de homem, que o nome de Deus não é glorificado. Eu repito, é pela árvore que se conhece o fruto. Aquele que anda com você, observe como é a vida dele com Deus. Observe como ele é como esposa, como esposo, como amigo, como família. Observe. Porque é isso que glorifica o nome de Deus. É isso que diante dos homens a luz do Senhor resplandece na minha e na tua vida. Aqui em Mateus 15:11. O que entra pela boca não torna o homem impuro. O que entra pela boca não torna o homem impuro, mas o que sai da sua boca, isto torna impuro. O que é que sai da boca do homem que torna ele impuro? Aqui em Mateus 15:19 diz: pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Tudo isso sai do coração do homem. Eu posso não ver, mas o Senhor vê o que está no meu coração e o que está no teu. Às vezes estamos tão angustiados, precisando tanto de uma bênção, orando, estamos enfermos e a saúde não melhora. Existe hora que a enfermidade é para partir, existe hora que a enfermidade é uma provação, mas existe hora que a enfermidade é o pecado. Aquela mulher andava encurvada há 18 anos por Satanás. A gente está orando e as bênçãos não vêm, porque nos nossos corações está saindo alguma dessas imundícias. E isso não glorifica o Pai. E o Senhor é santo. Aqui em Mateus 21:13 diz: e disse-lhe, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós os tendes convertido em covil de ladrões. Quantas vezes a casa de Deus está servindo de empresa? Quantas vezes a casa de Deus está servindo de tanta coisa? O Senhor está vendo, Ele não tem um culpado por inocente, Ele não é menino. As coisas estão fluindo, sendo abençoadas lá e muitas vezes não é Ele, mas vai chegar a hora da cobrança. E o que está fluindo hoje, amanhã perde tudo. Porque o Senhor não tem um culpado por inocente. Colossenses 4:6. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibas como vos convém responder a cada um. A gente tem que saber como responde as pessoas. Que na nossa boca saia palavras de bênção, que saia coisas boas, não fofoca, não mentira, não disse-me-disse, porque isso não convém, isso não glorifica o nome de Deus, isso atrapalha a minha e as tuas orações, irmã, em nome de Jesus.
Aqui em João 8,47. Aquele que pertence a Deus, ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem porque não pertencem a Deus. Se é desobediente, se não quer mudar, se não quer conselho, não é de Deus. Vamos ouvir a voz de Deus. Vamos ser abençoados pelo nosso Deus. É melhor obedecer do que sacrificar. E para terminar, 1 Pedro 6,16. Porquanto está escrito, sede santo porque eu sou santo. Vamos ser santos nas nossas atitudes, porque o nosso Deus é santo. Vamos mudar, vamos orar para ser abençoada e vamos deixar o que não agrada a Deus, para as orações ser atendidas. Amém? Amanhã eu volto para a gente continuar falando em oração. Jesus abençoe, um beijo no coração de vocês. Lembre-se, a dor de hoje é a alegria de amanhã. Glória a Deus!